Isso que a gente viu é uma bola, a forma de uma bola, de uma lua, vamos dizer assim, grande, vamos dizer assim, de 2 por 2 mais ou menos, né, no redondo, e que clareava bastante, né, aos lados assim, clareava, ela não era só aquela bola que tinha, ela clareava em volta, né, e quando levantava, ela tinha, parece que tinha um suporte, sei lá, que sustentava ela, que ela não ficava posada totalmente no chão, né, ela ficava, vamos dizer assim, um metro, 80 centímetros mais ou menos, do chão. Ela nunca posava direto no chão. Quer dizer, nos olhos da gente, né? Sim, mas poderia, por exemplo, ser alguma coisa antigravidade, ou o senhor via que tinha não, dava para perceber, suporte? dava para perceber que ela não posava no chão, né? E que com certeza teria um suporte, qualquer coisa parecida, porque não tem como Ficar suspenso. ficar suspenso por tanto tempo assim. Mas né? o senhor chegou a ver algum suporte alguma vez? Não, eu não cheguei a ver, né? Mas a gente deduzia. É que eles né? ficam assim, Exato. eles Bom, eliminam ser, o campo né? gravitacional. Pode ser, não? pode ser. Não, a senhora tem razão. Mas aquilo era tão frequente para nós, aquilo ali, que a gente não dava muita importância às vezes, sabe? Nossa, já era comum. Era comum aqui na beira da praia, era muito comum. Né? Teve uma vez que estava meu pai e um sobrinho dele, foram sair de manhã para puxar um espinhal no mar e deram de cara com 2 objetos na beira do mar. Que tamanho? E eram objetos grandes. Daí sim, aí era grande, que se pode dizer, né? Talvez no tamanho de um carro, foi o que ele me falou, né? E achatado, entendeu? Tipo numa raia, né? Uma raia, peixe do mar, essa raia, isso. Exatamente. E arredondado, né? E quando eles chegaram próximo, eles tinham que, aonde estavam esses 2 objetos, era justamente onde estava o espinhel que eles tinham que pegar. E eles tinham que ir lá. E eles se aproximaram e o troço arrancou. Quando o troço levantou, parece que levantou o voo, mas rente o chão, né? E saiu aquelas listas de fogo azul. Entendeu? Tipo fogo azul, né? Parece assim que era por cano de descarga, sei lá, coisa parecida. Né? E aquilo ali, sim, diz o meu pai, que aquilo ali assustou ele. Assustou ele, o troço foi e sumiu. E aquilo ali, a sorte dele, quer dizer, ele dizendo que a minha sorte é que estava clareando o dia. Entendeu? Então não dava para ter muito medo, porque né, o dia já estava clareando, então tirou um pouco do medo, né? Mas dizer que se fosse no meio da noite a coisa ia ficar muito ruim, porque eles iam ficar com muito medo, porque o negócio assustou mesmo. O seu pai não chegou a notar calor? Não, porque ele ficou meio distante ainda, né? Qual é a distância que ele chegou mais perto? Exatamente, eles não deixaram chegar perto. Né? Qual é a distância no máximo? Pelo que meu pai falou, uns 50 metros, mais ou menos. Isso aí ele sempre falava, isso aí, e o sobrinho dele, né, que até mora aqui por perto, e eles nunca esqueceram isso aí. Que ano foi isso? Isso já em 63, mais ou menos por aí, 63, 64, por aí. Então, isso aí foi uma das coisas que ele marcou nele, né, dessas coisas aí, porque essas bolas que eu falei há pouco, essa aí já estava acostumado, né, na vida dele, né, aqui na praia. Ele era campeão de avistamento, exatamente, né? Porque ele, sei lá, ele era um homem que ele não tinha medo de sair na rua, porque aqui tudo era deserto, né, aqui não existia nada. Né? Então, eu acho que essas coisas se aproximavam justamente pelo deserto que era, né? Que eu acredito que já vi também de Solidão para lá, naquela região que é mais deserta, acredito que tenha, né? Que já vimos também, sei lá. O senhor nunca viu, o seu pai não contou que teria visto algum objeto desses entrar no mar, ou sair do mar, ou somente voando? Não, assim? nós já vimos atrás de aqui no inverno é muito costumeiro, no caso, da ressaca no mar, né? E as ondas altas, né? Muito altas. E
nós, no inverno, um dos invernos, isso aí foi lá para mais ou menos nos anos 70, 71, 72, por aí, a gente viu aqui entre Cidreira e Jardim Atlântico, atrás de uma onda surgiu, uma onda alta de ressaca, no mar de ressaca, surgiu um troço desse, não sei de onde que esse troço saiu, sabe? Saiu atrás da onda, né? A gente viu surgir atrás da onda, né? E levantou o voo e foi em direção ao oceano. Deu para ver claramente que saiu da água. Saiu da água. Não teria, tipo, feito um rasante? Não, porque a gente não viu, a gente viu quando saiu da água. Surgiu da água. Exatamente. E era também uma bola, assim, exatamente, iluminada branca. Uma bola, E o interessante é que quando essa bola ela tinha outra velocidade, uma velocidade maior, ela soltava rajadas de... Quem olhava assim, de fogo, de outra cor, no caso um azul ou verde, às vezes depende, né? É como um rastro? Assim? É como um rastro, como se fosse um motor, né, abriu para andar rápido, né? E daí... Um jato. Exatamente. Isso aí é comum a gente ver isso aí, sabe? Aqui... Não teria a possibilidade de ser um cometa. Olha, eu acho que não. Cometa, a gente, quando avista geralmente um cometa é pequeno, né? Sim, realmente. Mas se vocês viam algo bem maior, aí eu acho que não poderia ser. Não poderia ser. Né? Não, e o cometa não sai da água, né? O cometa poderia cair na né? água, mas não. Realmente. Não, eu acho que essa possibilidade não existe, porque a gente via essas coisas, mas não... Está silencioso. A gente via muito esses fogos, essas bolas e tal, mas a gente não via assim, porque na época a gente pouco vamos dizer assim, a gente não tinha informação, entendeu? A coisa naquela época era bem mais difícil para a gente, né? Então a gente não tinha informação de, vamos dizer, cometa, né? Outras coisas mais e tal. Até para saber diferenciar. Exatamente. Um satélite diferenciar de um disco voador, né? Realmente, né? E então lá de Solidão para lá a gente via também essas coisas, a gente ia pescar para lá e acabava vendo essas mesmas coisas, né? E para nós até se olha um fogo lá naquele deserto, né? Avião não era, né? Uma estrela cadente também não era, enfim. A gente sabia que eram essas coisas que apareciam, né? Entendeu? E aquela vez que o senhor contou para mim que o senhor estava pescando com um amigo seu que nunca tinha visto, conta como é que foi que ele mostrou a sua reação. Assim, tá. Não, dessa vez que eu sei, as coisas são muito de... Nós pescávamos aqui numa lagoa e esse... Eu não sei se é essa aí, então, já aconteceu tanta coisa aqui, né? E a gente viu uma bola de fogo na lagoa e ele ficou quieto, sabe? Não falou nada. E eu não vi, né? Porque tinha muito arbusto dentro da lagoa, que é esse junco que tinha na lagoa. Eu não vi, eu estava entretido com a arte de pesca pescando. E daí ele ficou quieto, não falou nada. E nós estávamos dentro de uma canoa, dentro de um caico, como se diz. E daí, quando eu virei o corpo assim, que nós já estava já numa distância já grande, ele disse assim, eu acho bom tu não olhar para trás. Daí eu olhei, por quê? Fiz assim e vi, né? Daí ele achou que eu nunca tinha visto nada daquilo. Ele disse, essa bola de fogo eu estou acostumado a ver toda vez que Deus viria eu vejo isso aí. Daí disse, cara, eu pensei que tu ia te assustar, dizer. Eu disse, não me assusta essas coisas. Tá. E era o tamanho? O tamanho era, geralmente é aquele tamanho mesmo, né? O padrão é esse? Nos olhos da gente seria, né? Porque a gente estava tão acostumado a ver essas coisas que para nós era tudo um tamanho só. Ou era aquela bola de fogo que vinha todos, né? Cada vez que a gente via era ela, a mesma que estava ali, né? Então... vocês viam com muita frequência essa mesma... Exatamente, mesmo tipo a gente sempre via. Exatamente, né? Geralmente, sempre com um tempo bom, né? Não é assim...
tempo chuvoso, que está com cara de chuva, coisa parecida, né? Não, sempre tempo bom, noite boa, né? Bonita e tal. Era sempre isso aí. Não era... Tinha diferença com lua ou não? Lua A gente nova, não prestou atenção nisso, né? A gente nem passou pela cabeça de não associou esse detalhe, né? mas sempre, geralmente era com noite estrelada. Com a noite estrelada, mas sem a lua. Muito poucas vezes a gente viu com lua. A não ser essa da lagoa que meu pai viu e mostrou pro meu irmão. Daí essa tinha a lua, né? A lua lá e o cara, eu olhava pra casa, é a lua. Eu disse, não, é aquilo lá que é. Disse, vai, o cara foi a barraca. Né? Mas era isso aí, a gente sempre tá vendo essas coisas. Seu João, o senhor contou que seu pai botou uma empresa de vigilância? O senhor quer já falando no outro, porque eu sei, não sei se é o que o senhor está se referindo, O senhor trabalhava com ele? Uhum. Mas daí já não é essa época? Não, já não é mais esse assunto, né? Já é um outro assunto. Pode falar. Que a gente chama de espírito, né? Mas o senhor ainda tem mais assunto sem ser do espírito ainda? Mais de bola de luz? Agora não. No momento então não. Vamos falar da parte espiritual. Acho que não. É que eu tenho que lembrá-lo. O seu irmão também pescou, né? Meu irmão, sim. E ele também chegou a ver alguma vez alguma coisa? Ele pouco via. Muito pouco via, porque ele era daqueles que não... Em primeiro lugar, ele já não pescava à noite, pescava mais de dia, entendeu? Daí quase não via, porque pescava à noite, durante o dia, à noite não. Mas quando estava com nós na noite, daí já conseguiu ver alguma coisa. É que uma vez o senhor contou que alguém teria visto passar embaixo do barco alguma coisa. Alguém passar embaixo do barco? Alguma coisa passou embaixo do barco. Então é uma sereia. Não, debaixo do barco, isso aí porque sei que passa bastante é outra coisa, água, né? Esse papo dele aí. Não, mas não, isso aí, coisas debaixo do barco que sempre se vê, né? Mas daí não é. Luz? Não. O que o senhor vê embaixo do barco? Não, a gente não vê. É estranho. A gente não vê, a gente sente, né? Mas daí são cabos de rede que fica exposto na água, que a gente não vê, né? O barco passa em cima e daí... O senhor nunca viu, assim, algum animal estranho andando perto? Vocês vão em alto mar? Já fui em alto mar. Nunca viu nada? Não. Isso aí, eu já vim de lugares longe em alto mar, mas isso aí, e fiquei várias noites em alto mar. E não se viu nada, no caso. A gente via muito assim em lagoa, né? Em lagoa aqui dentro desse... Vamos pedir para ele falar sobre essas outras coisas que ele tem. Já perguntou tudo? Então vamos para a empresa do seu pai? Vamos. Vamos. Não, é que na época meu pai tinha uma que hoje os caras falam em monitoramento, pessoal que, né, na época eram tipo, a gente cuidava das casas veranistas, do pessoal que veraneava aí, e durante o inverno as casas ficavam abandonadas, então a gente... Zeladoria? Tipo zeladoria, né? E meu pai sempre saía à noite para dar uma olhada, o pessoal tinha alguém sempre que mexia nas casas, aquela coisa toda, então o velho estava cuidando, né? E uma noite, Qual era o horário que ele trabalhava? Ele trabalhava das 8 às 3 da manhã. E dali para frente era eu. Eu só pegava a parte mais melhor um pouco, né? Aí um dia ele estava atrás de uma casa, e ele sentiu que tinha alguém atrás daquela casa. E atrás da casa tinha uma garagem pequena de madeira, branca, e ele viu um vulto, né? E ele estava armado. E ele perguntou quem era, e esse vulto não respondeu, né? E ele pensou, se eu vou dar um tiro para cima, então se assusta, né? O cara vai se assustar, vai sair correndo e tal. E
E ele deu um tiro para cima e o troço não saiu do lugar. Muito pelo contrário, o troço era pequeno e acabou ficando grande. Ele saiu dali, meu pai saiu dali, chegou em casa descalço. Com arma? Com a arma na mão. Estava segurando ela? Estava com a arma aqui na mão assim, e ele chegou descalço, sem as... Eles usavam, era no inverno, usavam as botinhas com meia, pé descalço, totalmente. E aquilo ali deixou ele bem encabulado, sabe? O que o senhor acha que aconteceu? Porque qual é a relação que tem o fato de ele estar descalço e essa imagem? Pois é, aí é que tá, né? Que a gente não sabe, né? A gente Mas não ele sabe. não lembra o que aconteceu também? O que ele contou isso que eu falei. Ele viu o troço, deu um tiro para cima, porque, achando que era uma pessoa que estava ali para arrombar a casa. Né? Isso é que naquela época o pessoal também ainda já arrombava casa. E aí? Né? E o troço não saiu do lugar. E aí depois... Muito pelo contrário, cresceu. E depois? Né? O troço era baixinho e cresceu. E depois ele só entrou dentro de casa sem o calçado, com a arma na mão. E ele chegou no horário correto? Não, ele chegou antes, muito antes. Só que estava todo mundo dormindo e ele chegou, deitou, e só no outro dia que ele foi falar para nós. E que horas? Aí ele foi lá, nessa casa, foi lá, tava, o calçado dele estava lá, de jeito, parecia assim. Essa casa era próxima da casa dele, esse local tinha umas 3 quadras longe. E as botas estavam lá? Sim, estavam lá. Em que posição elas estavam, seu João? Bom, eu não posso dizer corretamente, mas eu acredito que, pelo que ele mostrou, a parede branca lá e ele aqui, né? Do jeito que ele saiu, as botas ficaram direcionadas à parede. Elas não estavam viradas, não estavam reviradas? Não. Como se ele tivesse colocado assim. Exatamente. Ali. Eu não sei porquê. Mas isso aí foi uma coisa que aconteceu com ele, né? Uma das coisas que aconteceu com ele. Que até, né, se ele tivesse vivo até hoje, ele não entendeu o porquê e ele dizia que deu arrepios, deu medo, mas daí ele só sabe que entrou dentro de casa e né, na verdade, ele se assustou mesmo, foi no outro dia quando ele acordou e se deu conta que estava sem as botas. Sem as botas, exatamente. E que horas? Isso aí era entre 10 e 11 horas da noite, mais ou menos. E que horas ele chegou em casa? Isso aí foi rápido, ele foi e voltou. Né? Foi uma coisa rápida, que ele esteve lá, né? Ele esteve lá, passou por trás daquela casa, viu o troço. Essa imagem tinha alguma coisa, desculpa, mas essa imagem tinha alguma forma assim mais específica que ele tenha falado? Não, porque ocorre o seguinte, que na época lá tinha um senhor que morava lá e ele tinha um cavalo, uma égua que tinha dado cria e ela tinha um potranquinho, né, um cavalinho novo, filhote, né? E na mente dele era o cavalinho que estava ali, e não era, porque depois o cavalinho nem estava lá, estava dentro do estábulo lá. Mas era uma imagem tipo assim, branca? Não, era escura. Era um vulto escuro. Um vulto escuro na parede branca, entendeu? Ele não via rosto, não via nada disso, só um contorno. Exatamente. E dizer que é um vulto escuro, que parecia ser um vulto de uma pessoa baixinha, pessoa baixa, que quando ele deu o tiro para cima, que deu o tiro sempre sai aquela língua de fogo, né, do cano da arma, e aquele troço parece que ficou muito alto, sabe? Assim, parece uns 2 metros de altura. De tamanho. E aí ele não lembra? Ele chegou a falar na altura? Não, ele dizia que um troço alto que parecia mais de 2 metros, né? Mas cresceu. Aí, e foi a última coisa que daí terminou o homem dali, né? Foi a última coisa que ele viu. Exatamente. Não lembra de mais nada. Não sabe nem como ele foi para casa. Dizer que nem sabe como é que ele estava dormindo. Não registrou mais. Não conseguiu registrar mais, né? É como se ele tivesse sido anestesiado. Exatamente. Né? Tivesse sido apagado, nem os homens de preto. Os homens de preto bota a canetinha e apaga tudo na mente. Então ele não perdeu o tempo, lápis temporal ele não teve. Ele não teve assim, perda de 2 horas, nem de 1 hora. Não, ele
Na cabeça dele, no outro dia de manhã, ele fez a ronda completa. Né? E não fez. Né? Ele não fez. E chegou em casa antes de terminar o horário. Muito antes. Tanto é que quando eu me levantei, era 3 horas, o relógio despertou 3 horas, que eu fui para a ronda, e eu fui no quarto e ele estava dormindo. Daí eu pensei, não, velho, já estava dormindo. E não teve dor no outro dia? Não se Não, queixou de nada. nada? Dor de cabeça? Nada? Marca no Então, corpo? Não trabalhar tranquilamente, né? Tranquilamente. E essas coisas que, né, que acabam acontecendo, que a gente às vezes fica meio arisco, né? Como a gente viu lá na Barra da Figueira. Quando? Isso já faz 8 anos, mais ou menos. 8 a 9 anos. A gente viu lá, eu e os guri, que meus amigos, fomos pescar para lá e eles assim para mim, armamos a barraca do lado. Quantos eram? Nós éramos em 4. Daí disse assim, vamos pescar, pegar uns peixes para nós comer frito com caipira. Sabe, vamos. Na lagoa pertinho, sim, bem perto. E fomos lá. Eu peguei a tarrafa e comecei a tarrafear. A noite estava muito calma e a lua clara. Aí pegamos uns peixinhos ali, e daí fomos indo, tarrafeando em direção ao norte, né, encostando a lagoa. Da terceira tarrafada em diante, eu vi que tinha outra pessoa tarrafeando lá longe, já numa distância, né, que não dava para ver que distância era. Daí eu até comentei com os guris, sabe, um cara tarrafeando de lá para cá. E foi, cada tarrafada que eu dava, o cara também dava uma tarrafada. Né? E o barulho da tarrafa caindo na água fazia um som, né? Quando a tarrafa caía na água, fazia aquele som, né? Chua. E o cara também, chua. E fomos chegando perto um do outro. Quando foi bem próximo assim, eu me abaixava assim, né? Para ver contra a clareza da lua e o espelho da água, né? E não via nada. E de repente, daí todo mundo já ficou meio arisco, sabe? Os guris. E isso aí é medroso, né? Eu também não sou. Mas já estava meio acostumado com o que acontecia aqui, né? E de repente arranca um cavaleiro, né? O cara monta no cavalo, quer dizer, monta. Apareceu o cara de a cavalo, quer dizer, nós não vimos nada, na verdade, a gente viu só o som. O barulho, o som dos cascos do cavalo passando por trás de nós, a pau. E agora? Vocês ouviram o barulho e não viram nada? Nada, a gente só viu o barulho de quem montou no cavalo e que a gente deduziu que foi o tarrafeiro, aquela coisa toda, então, entendeu? Só que onde passou o cavaleiro é areia. E no outro dia de manhã, cedo, eu levantei lá na barraca, no acampamento, e fui lá na areia para ver o rastro do cavalo. Não tinha rastro de cavalo nenhum. E todos ouviram? E todos ouviram. Não poderia ser uma ilusão? Não. Uma ilusão auditiva. Quando eu disse assim, vamos embora, teve um que eu deixar. Ele levou todo mundo por diante no peito, né? Mas são aquelas coisas que a gente via sempre. Daí, no fim, no outro dia, apareceu um senhor lá a cavalo, que era o cara que faz uma ronda nas terras lá, né? Daí a gente falou isso para ele, né? Daí ele disse, não, esse é o Guimarães. Que Guimarães? Disse, não, é do outro lado daquela lagoinha ali, ó, aquele braço ali. Vocês podem ver que tem uma chácara ali que já é abandonada, que tinha uma casa, tem um chão de uma casa ali e tal, que agora não tem mais. Pois é, esse cara morava ali e a gente achou ele ali enforcado. Estava morto. Então a gente acha que é ele que anda por aí. Espírito. Quer dizer que então esse senhor já também ouviu outras vezes esse barulho? Exatamente. Vocês não foram várias os primeiros vezes. Nós não fomos os primeiros. Então aí tem. Aí tem. Alguma coisa. Exatamente. Então, qual é o nome da lagoa? Isso fica na Barra da Figueira. Fica adiante da Solidão, 14 quilômetros. Isso aí a gente descobriu aquilo ali meio por acaso, sabe? Essa lagoa não é perto da Lagoa dos Barros? Não, é lá embaixo. Não,
fica bem no posto, no cinturão de lagoas da... 150 quilômetros, João? É daqui da Solidão, dá o quê? Da Farol, vai dar uns 100 quilômetros, é isso? É em direção ao sul? Em direção ao sul, sempre. Yeah. Lá de Pinhal, então. É bem pra lá, bem pra lá, bem pra lá. Não vai lá pra, tipo, pra Pelotas? E fica, não, fica sempre no litoral, sempre na costa. Sim, Pelotas é mais dentro, interno. Isso, Mas de lá a gente viu várias coisas acontecerem. Então, nós tínhamos amigos aí que iam pescar com nós e a gente falava dessas coisas, assim, né? E tinha um que pouco ia, né? Mas ele ficava assim, duvidava de nós, sabe? Ficava não acreditando muito. Mas ele tinha medo, né? Tinha muito medo. Aí um dia ele foi com nós. E daí nós estávamos lá na beira do mar. E ele disse, não, vocês podem dormir, porque nós ia dormir, para depois afiar a madrugada, pegar para a terra. Ia para a terra dar na madrugada. E ele disse, não, vocês podem dormir que eu vou ficar guarnecendo aqui o acampamento, não tem problema nenhum. Eu disse, não, então tá. Mas chegou ali para umas 11 horas da noite, 11h30 por aí. Então, 2 tiros. Pá, pá. Aí todo mundo levantou da barraca, que esse tiro. Veio o Tarcísio, esse rapaz que ficou cuidando, que não acreditava muito e achava que era bobagem. E que também tinha medo, no caso, né, ao mesmo tempo. E, tinha um ventinho no Nordeste, né, e passou um jornal, uma folha de jornal perdido por lá, sabe? Passou pelas pernas dele, sabe? E ele se assustou, né, e atirou o jornal, deu 2 tiros no jornal, na folha de jornal. Ele achou que era um bicho do outro mundo, sabe? Então, até hoje ele não quer que fale isso aí, sabe? Não pode ver jornal. Não acredita, mas tem medo, né? Sim, não acredita, mas tem medo. Quase que todo mundo, né? Às vezes não acredita, mas tem medo. Né? Tudo que é desconhecido, exatamente. A gente tem um pouco mas de medo. Isso aí são as coisas que a gente, né, viu, né? Essas partes que eu contei para vocês. Isso aí está dentro da minha cabeça para sempre, né? Não vai sair nunca. Mas, se não querendo, né, aqui tem uma lagoa aqui de Osório para dentro, e eu sempre ouvi falar, né, e veio um rapaz dessa região trabalhar com nós, e ele disse assim, olha, lá é incrível o que acontecia de coisas lá. Essas tal bola de fogo, essa coisa toda dentro da lagoa, eles viam lá também. Chama-se a Lagoa do Parmital. Lagoa do? Parmital. Em Osório? Em Osório. De Osório para lá um pouquinho. E ali, o pessoal ali, os mais antigos, vamos dizer assim, com certeza, contaram muita coisa. Uhum. E esse rapaz, ele trabalhava com nós, ele é daquela região, né? E ele contou muitas coisas de lá que, olha, dizer assim, pousar em cima do mato, porque tem aquele mato encostado na lagoa, né? E pousar o negócio ali em cima daquele mato, aquele fogaréu ali, no outro dia não tem uma folha queimada, não tem um galho queimado, não tem nada. Daí os caras ficam apavorados, né? Assim, mas o que está acontecendo? E ele contou, essa foi a história mais... Sim, isso é uma das coisas que eu prestei atenção, porque até não ia a fundo, sempre que a gente estava acostumado a ver aqui, entendeu? Para nós não fazia diferença nenhuma, né? Entendeu? Como é que é o nome da lagoa? Lagoa do Parmital. Parmital. Mas isso aí são coisas que a gente ouviu falar e presenciou, né? De bastante, assim, que a gente ficou meio, uma do meu pai, no caso desses 2 objetos, né, que saiu da praia, levantou voo, isso aí foi uma coisa muito forte, que ele falava para muito pouca gente, só as pessoas mais interessadas, mesmo as pessoas que ele conhecia, no caso, né, que era gente da família praticamente, né, e essas, né, essa bola de fogo que esse alemão correu atrás e não conseguiu pegar nunca que ele queria saber o que tinha dentro daquela bola de fogo. Ele era um baita de um alemão, sabe?
Ele falava todo atravessado, mas ele não, ele queria ver aqui dentro. Disse, como é que vai chegar lá, meu Deus? Né? Então ele acabou se dando mal por causa disso aí. A gente não sabe o que tem lá, né? O que está acontecendo, né? Um ser humano vai lá esbilhotar lá o troço lá que não cabe a ele. Sim. Quer dizer, isso na minha cabeça, né? Sim. Então isso aí foi outra coisa também que deixou meu pai bem, né, assim, não digo assustado, mas pensando, né? Uma situação que... É que traumatiza um pouco. Exato, né? Mas ele nunca deixou de sair para pescar no mar, enfim, sair à noite, no caso, que ele gostava de também caçar, caçava lebre e tal, né? Porque aqui tinha bastante. E ele nunca deixou de fazer isso por causa dos sócios. Não, pelo contrário, sempre foi. E criou nós assim, né? Levando nós nas pescarias, né? Nas caçadas dele e tal. Enfim, isso aí nunca deixou de fazer. Para ele isso já fazia parte da rotina. Exatamente, isso aí para ele já estava. Ele só ficou um pouco com receio daqueles dois objetos. Ele que se aparecesse de novo assim, numa certa hora da noite, que não fosse naquele horário que ele viu na primeira vez, que era já amanhecendo o dia, daí talvez ele ia cobrar muito medo, né? Porque realmente não sabia o que está acontecendo, né? O troço era grande demais. Sim. Então essas coisas que a gente, né, todo mundo que tinha uma coisa que as pessoas, mas como é que só ele vê? Só ele vê. Pô, mas era só ele via, porque era só ele que pescava à noite. Geralmente ali tinha vários pescadores que pescavam na época, mas os pescadores só pescavam de dia, não pescavam de noite. Ele pescava de noite, ele não tinha hora para ele, não tinha hora, não tinha hora à noite, não tinha hora de dia, não. O tempo podia estar chovendo, ele estava pescando, é o sustento dele, da família. Sim. Então o seu pai viu, o senhor viu. Isso. O senhor sabe dizer se o pai dele chegou a ver alguma vez também? Ele contou? Não. Daí aí o pai dele, no caso, meu avô, eles moravam em Santa Catarina, são de lá, né, naturais de lá. Aí a gente não tem essa informação. Não, essa informação não. E o senhor tem filhos? Eu tenho. E eles, que idade eles têm, o mais velho? O mais velho tem 32 anos. E ele... Não, isso ele nunca viu, porque ele já mora em cidade, né? Ele já nasceu na cidade, ele nem acredita nisso aí, sabe? Não acredita? Não acredita, no caso, em ver, né? Ele sabe que... Ele, claro, é um homem que é inteligente. E nenhum dos seus filhos viu? Não. Isso aí, quem viu da família, meu pai, eu e esse outro meu irmão, só. Né? Porque só nós dois que acompanhavam meu pai, né, no caso. Sim. E mais ninguém, né, da família. Então tá. Eu acho que é isso. Eu acho que seria isso aí, se Se tiver alguma outra coisa para contar. Não, daí essas coisas mais Então vamos terminar, né? Então terminamos, que é melhor.